Olá, seguidores. Vamos agora para a segunda parte do Barganhas Vaciladas desse domingo, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, vou começar aqui por o RPR11, uma semana bem agitada, né? Tivemos divulgação de relatório e live na sexta-feira. Então, ó, aqui a situação do mercado é o seguinte: parece que o mercado gostou aqui da divulgação do do relatório gerencial, tá? Pelo menos não desagradou, né? Porque aqui a cotação ela conseguiu se manter, pelo menos até aqui nessa sexta-feira. Provavelmente o mercado gostou aqui dessa tabela aqui, ó, de sinal de aportes, onde a gente teve uma queda bem significativa para casa aqui dos 23 milhões de reais. Mas aqui é um valor bruto que tem que descontar ainda o caixa. Aqui, seguindo minhas contas, que eu acredito sejam até melhores do que da gestora, aqui fazendo uma consideração também, em Riacho Doce, a gente teria uma necessidade de obras de apenas 11 milhões de reais. Então, isso aqui é algo excelente, né? Pensando que estava em 98 milhões de reais em março, eu acho que já caiu para menos de 11 milhões de reais. Então, aqui a gente já está encaminhando bem essa questão da necessidade de aporte nas obras. Já com relação à live, vamos falar aqui bem rapidamente, porque eu vou fazer um vídeo dedicado sobre isso ainda. Então, a live, pelo menos para mim, eu achei ela sem sal, tá? Isso aqui para mim, né, que acompanho tão de perto, eu estou sempre investigando aqui por outros meios de operações. A live eu meio que sinto como se ela não trouxesse, não agregou muito. E na live, o ponto alto que nós tivemos foi eles terem dito que para o final de 2026 eles esperam estabilizar os rendimentos, que estabilizar na casa dos 80 centavos a R$ 1 por cota. É claro que não dá para confiar nesse pessoal, né? Mas só de esse rendimento chegar aqui na casa dos 60 centavos ao final do ano que vem, já melhora bastante aqui para quem tá entrando no preço atual. Não aqui o pessoal que comprou lá atrás realmente acabou se dando mal, né? Infelizmente. Mas vamos ver aqui as contas. Se chegar a 60 centavos aqui no final do ano, aqui no preço de R$ 32, já está falando de 1,87% ao mês. A 80 centavos, está falando de 2,5%. A R$ 1 por cota seria 3,12%. Então, ó, o potencial aqui de rentabilidade é realmente muito elevado, né? O risco é bem elevado também, mas o potencial também é muito elevado. Então, aqui uma relação risco-retorno fica boa, né? Você tem alto risco e alto potencial. Então, pode até compensar, tá? Para quem tiver muito estômago mesmo, porque realmente aqui tem que aguentar muito desaforo aqui com essa gestão. No entanto, na live a gente teve uma parte ruim, que foi sobre as negociações com o incorporador Maravista. Então, esse aqui é um tema complexo, tá? Nem vou falar por aqui, que senão vai tomar todo o vídeo. Mas de forma bem simples, aqui o incorporador quer mais dinheiro para novas fases, mas a Urca ela está querendo mais garantias caso essa incorporadora queira mais dinheiro. Então aqui é um curso conservadora, acho que positivo, tendo em vista o que já aconteceu no passado aqui com esses gestores. Mas, enfim, depois vou detalhar essa parte. Então aqui a classificação de o RPR11, vejo ele sim como uma oportunidade de alto risco, mas também alto potencial, e são de qualidade, novamente aqui lá embaixo. Então trata-se de um cheat trade, tá? Ok, indo aqui agora falar sobre EGAF11, o Fiagro da Ecoagro. Então, aqui a gente tem a seguinte situação. O rendimento do mês de. Agora aqui do mês de novembro, da Tacom em dezembro, deu uma queda, veio aqui para 1,30 por cota.
Esse rendimento já era bem previsível que iria cair, é que a gente teve apenas 19 dias úteis, e que H-Filmes é muito previsível o rendimento, né? Aqui, ó, outubro e julho que tivemos 23 dias úteis, e aqui na casa de quase uns 60. Agora aqui em junho foram 20 dias úteis, 1,34. Agora aqui no mês de novembro, 19 dias úteis, veio ainda menor do que no mês de junho. Então, muitíssimo previsível, tá? E agora, para os próximos meses, em dezembro e janeiro, a gente tem a seguinte situação de que vão ser 22 dias úteis. Outro mês a gente teve 22 dias úteis e uma Selic de 15%. Foi aqui no mês de setembro, que eles pagaram cerca de 1,48 por cota. Então, essa daqui é a faixa do rendimento que eu esperaria para o mês de dezembro e para o mês de janeiro. Então, um valor realmente bem elevado, em 48. Por 1,51 vai dar quase 1,62% ao mês. Então, muito elevado. No entanto, aqui a gente tem o seguinte problema. A Cotribá, ela voltou a dar trabalho, tá? Aqui saiu no início desse mês saiu as seguintes notícias. Santander inicia movimento de contestação à decisão que concede possibilidade de recuperação judicial à Cotribá. Ou seja, a Cotribá ela está tentando se proteger dos credores. Aqui depois saiu uma notícia aqui aqui, ó, Justiça Gaúcha atende Santander e suspende blindagem judicial da Cotribá. Isso aqui foi no dia 4 de dezembro, aqui na quinta-feira. Então aqui está acontecendo tudo muito recente, tem bastante coisa acontecendo por aqui. Se vocês forem no relatório gerencial, a gestão menciona que a carteira está 100% adimplente. Teve aqui uma live referente a esse relatório. Eu não assisti, mas o pessoal do meu grupo Telegram assistiu e disse que o gestor transmitiu bastante confiança de que a carteira está saudável, sem inadimplência. E realmente, a carteira não está inadimplente, mas tem um caso aqui que causa bastante preocupação. Veja aqui ó, o relatório. O fundo permanece com adimplência integral, carteira diversificada e estrutura robusta de garantias. Carteira diversificada tem meus questionamentos, tá? Estrutura robusta de garantia, também não acho que as garantias dos CRA sejam fortes. É que eu tenho visto são muito fracas, tá? E então essa é mais ou menos a situação, tá? Muito burburinho aqui no mercado. E olha, o fundo ele caiu aqui nos últimos dias, mas aqui é difícil de dizer se a queda foi motivada por essa notícia com a Cotibá ou se é apenas fraqueza pós-Atacom. Atacom foi de 2 de dezembro, desde então já caiu aqui quase 3%. Aqui não difícil dizer quem foi o principal responsável por isso. Ah, mas então, agora com relação à minha avaliação sobre essa situação. Olha, HF11 tem cerca de 5% na Cotibá. Então, até com posição elevada e uma eventual PDD pode levar ao fundo ficar sem pagar rendimentos, né? Por conta da fonte de pagamento em lucro contábil. Então, se acontecer um não pagamento aqui, pode ter certeza que essa cotação vai derrubar pra caramba, tá? Ainda mais se o mercado, mas dos investidores não tem essa informação de alta qualidade, igual vocês aqui do canal aqui tem. E a manada sabe como é que é, né? Então, mesmo que já tenha caído aqui de forma bem significativa, acredito que possa ter mais espaço para queda ainda. Então, em HF11 eu prefiro acompanhar de fora, tá? Aqui de fora, em relação à qualidade, eu não gosto de Fiagros, então coloco ele mais ou menos aqui. Aqui não se ofendidos, tá? É questão pessoal minha com Fiagros. Ele está aqui no meio do caminho, mas a maioria dos Fiagros eles ficam aqui para mim, tá? Ficam lá embaixo mesmo. Ok, vamos então aqui para o próximo fundo. Comentar aqui sobre Selim 11, o fundo
fundo da Clave. Então, aqui ele tem Datacon no sexto dia útil, ou seja, aqui na próxima segunda-feira. E algo que notei nele é o seguinte: ele fechou aqui na sexta-feira, dia 28 de novembro, a 85,70. E agora aqui no dia 5 de dezembro, ele fechou a 85,80. Então, aqui uma alta bem, praticamente estabilidade, né? Ele chegou até a ser negociado abaixo do valor que no final de novembro. E aqui no é movimento muito comum nos FIIs de Datacon no meio do mês é que depois aqui do Datacon no último dia útil, começa a vir um fluxo maior para esses FIIs de meio de mês, né? Então, isso aqui geralmente tende a levar uma alta nesses fundos. Algo que a gente não observou ainda em Selim 11. Então, meio que o fundo ficou para trás, né? Então, aqui eu vejo a possibilidade de ter uma alta aqui em Selim 11 por conta desse questão de Datacom. Ok? Então, aqui Selim 11, que ele esteja barato com relação à qualidade. Não conheço tão bem o fundo, não acompanho tão de perto, então não vou dar uma nota muito alta. Coloquei ele mais ou menos aqui. Ok, o próximo agora. Falar sobre MFI11. Lembrando que esse daqui é um fundo de baixa qualidade. Só esse ano a Meta fez duas emissões abaixo do VP. Então, trata-se de um cheat trade, tá? Um trade aqui com fundo de baixa qualidade. Então, MF11. MF11 estava observando aqui a cotação e ele está praticamente aqui no preço de fevereiro, tá? Então, quem ficou aqui para trás, conseguiu comprar, perdeu o bonde, aqui é uma oportunidade de comprar fundos ainda bem descontados. Olha, os últimos rendimentos não tem vindo assim tão legal, pelo menos historicamente o rendimento está embaixo, aqui na faixa do 1,07, apesar de que aqui tem um yield de 1,44. Mas olha, se a gente pega aqui o histórico dele, ele já fez distribuições superiores no passado, tá? Então, aqui a gente está numa mínima aqui do rendimento e tem acontecendo algumas coisas boas aqui pelo fundo, alguns lançamentos aqui Minha Casa Minha Vida, aqui tem alguns projetos, eles têm surfado aqui um bom momento desse projeto social, né, desse programa social. Isso aqui pode gerar algum ganho aqui posteriormente. Não para o rendimento aqui de dezembro, que já está fixado, vai ser nessa faixa aqui de 1,07 ou 1,06, não estou me lembrando, não estou lembrando, mas pode ser que para o primeiro trimestre de 2026 a gente tenha algum aumento e com isso a cotação reagindo. Então, coloco ele aqui como oportunidade. Questão de qualidade, com certeza é de baixa qualidade, tá? Então, aqui MF11, lembrando que um fundo de desenvolvimento, tá? Então, acho que para hoje era isso. Peça seu like, se inscreve aqui no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!